Todo mundo bastante preocupado com esse período de quarentena, mas a preocupação também envolve o período de pós-quarentena. O que vai acontecer com a gente, como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai conseguir se manter focado. O ponto é, já era difícil antes da quarentena, na quarentena ficou mais desafiador, depois da quarentena provavelmente vai ficar um pouquinho mais. Por que tudo isso? Porque a gente vai precisar de mais soft skills, as habilidades leves, aquelas habilidades que não tem a ver com a questão das habilidades técnicas. Se a gente fizer um retrospecto da veterinária, a gente percebe como a gente anda, infelizmente, aqui no Brasil, alguns passos atrás comparado aos outros cursos que a gente vê. Então, quando a gente pega, por exemplo, demorou bastante tempo para a gente ter regulamentadas as residências e ter residências em diversas universidades. Não sei se é uma questão cultural, o que era. A gente não tinha muito curso de pós-graduação lato sensu. Eu me formei em 1995, calcula. Eu sou jovem, mas me formei há muito tempo. Não tinha nada de curso de pós-graduação. Eu me lembro que eu ficava aflito, ansioso. Eu queria estudar cardiologia, tinha que estudar por conta própria, ser autodidata, tive que me fazer sozinho. A gente não tinha. E já existiam muitos cursos de pós-graduação em outras áreas. A medicina já tinha residência, já tinha curso de especialização, direito, fisioterapia, educação física. Enfim, os cursos de pós-graduação lato sensu explodiram no Brasil, na veterinária, em 2007, 2008, até 2010, que a gente começou a ter uma série de cursos de pós-graduação. Antes a gente não tinha. Quem queria fazer alguma especialidade, ou tinha que fazer uma residência, que normalmente era residência que tinha um mistão de tudo, a gente tinha que ver todas as áreas nas residências, eram pouquíssimas faculdades que tinham, ou a gente tinha que fazer mestrado e doutorado. Por isso que eu fui, inclusive, para a área acadêmica, porque quase não tinha curso de pós-graduação. De repente explodiu, daí todo mundo começou a procurar. Isso foi bastante interessante, porque eu digo que é um ato de humildade da nossa classe de veterinária. A gente começou, hoje a gente dá aula para pós-graduação, eu dou aula em cardio, anestésio, medicina intensiva, emergência, enfim. A gente vê alunos que ainda estão terminando o curso de graduação, mas já estão fazendo o curso de pós. A gente vê veterinários fazendo o segundo curso de pós-graduação, às vezes o terceiro. Por quê? Porque a gente entende a necessidade que a gente tem de estudar, o que é uma questão de humildade. A gente sabe que não sai formado da graduação. E muito bom isso, explodir esses cursos assim. Só que aí a gente entrou num cenário onde já não é mais diferencial nenhum ter uma especialidade ou ter um curso de pós-graduação. Quando eu comecei a fazer cardiologia, era uma coisa extremamente nova, tinha que explicar para as pessoas se surpreendiam. Nossa, cardiologista de cachorro, faz eco, faz eletro, poxa, que coisa interessante, nem sabia que tinha e etc. Ainda mais no interior onde eu vivo, por exemplo. E aí, de repente, esses cursos explodiram e a gente tem hoje já numa frequência, já é comum do nosso cenário. O que quer dizer que é bom, só que também a gente tem que entender que isso já não é diferencial nenhum. Quer dizer, você ter uma especialidade, ainda que seja especialidade em clínica médica, tá tudo certo. Não é diferencial. A gente já vinha falando antes do período de pandemia, Covid-19, da importância de se ter um diferencial, que esse diferencial apontava para as questões de soft skills, de habilidade de relação interpessoal, de poder conseguir ter persuasão, de comunicação, de conflito com o cliente, dessas habilidades que não dá pra gente confiar no nosso background, não dá pra gente confiar na nossa vivência. E isso a veterinária estava começando a entender, de buscar cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de autoconhecimento, imersões e etc. Começaram a aparecer inclusive especialistas em finanças dentro da nossa área. Aliás, tem uma surpresa muito legal para vocês, que eu vou anunciar na quinta-feira no nosso webinário, para quem estiver lá presente. E a gente já tem diversas questões diferentes hoje dentro da veterinária, só que ainda está demorando um pouco para as pessoas aprenderem. Estou falando do período imediatamente pré-pandemia. Poucos veterinários ainda estavam procurando por isso, que passou a ser um diferencial, que também, de novo, um passo atrás no nosso mercado, porque eu tenho diversos amigos que não são veterinários, são engenheiros, médicos, administradores, etc., que trabalham em indústrias, em grandes corporações, que já desde 1990, 95, no ano 2000, onde essas grandes corporações já forneciam para eles gestão de carreira, para eles poderem pensar como ficaria a aposentadoria, como é que eles fariam,
coaching, desenvolvimento pessoal, todo esse tipo de coisa para olhar para o indivíduo como um todo e não apenas como um ser humano trabalhador, não apenas como profissional, mas como um indivíduo completo, que é o que a gente fala no desenvolvimento pessoal. Se uma área da sua vida não vai bem e você não prestar atenção e você não cuidar, é só uma questão de tempo para as outras declinarem também. Pois bem, onde eu estou querendo chegar com isso, que se já estava difícil no período pré-pandemia, ficou um pouco mais desafiador durante a pandemia. E aí as pessoas estão me perguntando como é que vai ser o pós, o que a gente pode fazer para a gente conseguir entrar e ter um diferencial. Eu digo sem medo de errar, sem sombra de dúvida. Se você ainda não começou, se você ainda não buscou, comece agora a buscar por esse tipo de habilidade. Não dá para confiar no nosso background de vida. Por quê? Porque não é muita coisa. A gente não teve treinamento, por exemplo, de inteligência emocional dos nossos pais. A gente não foi alertado para a importância do autoconhecimento, de entender as próprias emoções, para então conseguir gerenciar as próprias emoções. Quando você fala em termos de liderança, e eu acabei de gravar uma palestra para a VetSmart, uma não, foram duas, mas uma especificamente sobre gestão de equipe, como fazer agora nesse período de pandemia para gerir o próprio time, a própria equipe, e eu falei muito claramente, deve ir ao ar por esses dias, fiquem atentos, eu mesmo anuncio para vocês, da questão da liderança. Quem é um bom líder hoje, isso não sou eu que estou falando, são os grandes autores que escrevem sobre liderança, as grandes corporações que treinam grandes líderes, são eles que falam. A gente sabe que a emoção ela é contagiante, o humor de uma pessoa contagia outra pessoa e vice-versa, tanto para o bem quanto para o mal. Quando você conversa com alguém que está desanimado, frustrado ou que está com muita raiva, sem perceber, se você não tiver uma percepção muito boa, você acaba se contaminando com aquela emoção negativa, você também fica meio para baixo e às vezes sem se dar conta daquilo. Da mesma forma que quando você está conversando com alguém que é super otimista e que vai dar certo e confiante, mesmo que você esteja num dia um pouco meio consisfráutico, como dizia o meu pai, um termo bastante interessante, que eu não sei de onde ele tirou isso, não sei se existe, mas acabrunhado e etc. E você conversa com alguém que está confiante, otimista, a tendência é que você melhore o seu estado emocional. Já cansei de citar diversos estudos científicos que mostram que as emoções são contagiantes. E por que elas são contagiantes? Por causa do design do nosso cérebro, porque Deus fez assim, em outras palavras. Se a gente compara o nosso sistema límbico com o sistema cardiovascular, é muito diferente. O sistema cardiovascular, o órgão mais bonito do coração, do corpo, que é o coração, a Ana Paula Sarraf, professora minha amiga que está na sala, me diga se eu estou errado. O sistema cardiovascular é um exemplo típico de um sistema fechado, que portanto independe de outros sistemas. O sistema límbico é um sistema aberto. Por quê? Por conta das localizações, das estruturas do sistema límbico, quando compara com outra pessoa. Então, isso permite com que a emoção de um contagie a emoção do outro. Isso é a estratégia do processo evolutivo. É isso que permite que a mãe se sensibilize com o choro de uma criança, por exemplo, e possa então sentir a necessidade do próprio filho enquanto bebê para ir atender esse próprio bebê. Isso continua na vida adulta, é por isso que a gente tem condição de sentir a dor de alguém que está do nosso lado, ou a gente tem condição de explicar para alguém que eu estou sofrendo. É por conta do sistema límbico aberto. Isso é maravilhoso, só que isso nos traz algumas questões para a gente ficar de olho. Se as emoções são contagiantes, eu estou falando de uma questão de liderança, outro dia, acho que domingo, eu postei nos stories ontem, o trecho de um livro falando de como o humor do líder interfere na equipe. Por quê? Se a emoção é contagiante, ela contagia da pessoa que é mais expressiva para quem é menos expressiva. Só que quando a gente avalia a questão hierárquica dentro de uma corporação, as pessoas olham para o chefe. Então, em tempos de crise como está agora, por exemplo, se você está com a clínica aberta, com a sua empresa aberta, as pessoas tendem a olhar para o líder. É ele que dita o teor, o tom emocional da empresa, da dificuldade que está passando, das questões. Então, eu dei diversas dicas nessa palestra que eu gravei para a VetSmart, portanto, fique atento, eu não vou me dar muito spoiler agora. Agora é só para a gente compor um raciocínio para entender a importância da gente se preparar. Por isso que eu estou dizendo, hoje as pessoas que
não tinham se atentado para a importância do soft skill, que não tinham se atentado para a importância de autoconhecimento, de autogestão emocional, de empatia, de habilidade social, os 4 pilares da inteligência emocional no período pré-pandemia, hoje estão arrependidos porque estão sofrendo mais. Então, das pessoas que eu treinei, por exemplo, no Efeito Evolution, que é aquele evento de imersão de inteligência emocional para médicos veterinários, mais de 300 veterinários já passaram por todas as edições do Evolution, e eu tenho uma gratidão muito grande de dizer isso, digo isso com muita humildade, mas essas pessoas eu posso afirmar categoricamente que hoje elas têm condição de passar melhor por esse processo de pandemia, de ficar trancado em casa, ou se for trabalhar, de sair para trabalhar meio com medo e etc. Se não tivessem passado por esse treinamento de inteligência emocional, certamente essas pessoas hoje estariam mais debilitadas do ponto de vista emocional. Eu digo por mim mesmo. Se eu não tivesse, graças a Deus, começado a estudar inteligência emocional como eu fiz já há 6, 7 anos, hoje, no meio dessa crise, eu estaria muito pior do que eu estou, eu estaria mais abalado, eu estaria com o pessimismo mais aflorado, com a minha ansiedade mais aflorada, com preocupação com medo e etc. Hoje eu tenho estratégias, as mesmas estratégias que eu estudo e que eu transmito para vocês pelas lives, pelos cursos, pelo Efeito Evolution, pelo Efeito Secret e etc., que eu adoro falar sobre isso, eu adoro ensinar isso, porque eu tenho convicção de que funciona, porque é tudo baseado em estudos científicos da mais alta qualidade. Todos os artigos que eu embaso as minhas falas são artigos de revistas indexadas internacionalmente, dos melhores professores, enfim. Então, como a gente conseguiu passar isso para algumas pessoas e como eu consigo treinar também, se eu não tivesse feito isso, nesse momento de pandemia, onde está todo mundo, conforme meu pai dizia, com o cisfráutico, onde está todo mundo ansioso, com medo, com receio, com preocupação, sem saber o que vai acontecer do ponto de vista financeiro, logístico, de saúde, etc. Hoje eu estaria muito pior do que eu estou. Eu digo isso sem medo de errar. E vou dizer para vocês, mas e a gente? E eu não fiz nenhum treinamento desse? Ainda dá tempo. Só que eu vou dizer talvez a frase mais importante da nossa conversa dessa live de hoje, 20 de abril de 2020, segunda-feira. Quando acabar essa crise, quando acabar essa pandemia, você vai ter desejado ardentemente ter começado a treinar as suas soft skills. Quando acabar a crise, que a gente voltar à normalidade, que o mercado começar a voltar de novo, que o dinheiro voltar a circular, você vai desejar ardentemente ter começado a aprender sobre soft skills e treinar inteligência emocional agora. Portanto, abra os seus olhos. Por quê? Porque eu digo sem medo de errar. O diferencial quando a gente voltar a trabalhar, quando começar a voltar à normalidade, é saúde emocional. O jeito com que você se relaciona com outras pessoas, o jeito com que você vai reconquistar o seu cliente, o jeito com que você vai voltar a trabalhar, a emoção que você vai colocar naquilo que você faz. Por isso a gente tem falado muito e muito em diversas palestras e lives. Eu sei que vocês estão enxovalhados de conteúdo, inclusive desse tipo de conteúdo, mas prestem atenção no conteúdo que tem qualidade, que é embasado cientificamente. Por quê? Porque vai ser o diferencial no período que acabar essa crise, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a habilidade técnica é fácil da gente conquistar, é mais fácil de você aprender. A habilidade emocional é mais difícil. Por quê? Porque o sistema límbico está na região subcortical, portanto abaixo do córtex, portanto abaixo da sua área de consciência. A gente sabe que as sinapses que são evocadas no córtex, especialmente no córtex pré-frontal, são sinapses de consciência, aquilo que você percebe, é aquilo que você tem cognição, intelectualidade, razão. Tudo que é evocado abaixo do neocórtex, e o sistema límbico inclui região abaixo de neocórtex, é inconsciente. É hábito, você faz sem perceber, por uma estratégia cerebral de economizar energia. A gente tem basicamente 2 tipos de foco. Um foco que é gerado na região cortical, aquele foco que você escolhe, eu vou estudar alguma coisa, vou ler um assunto, vou me tornar expert em alguma coisa, vou
fazer uma técnica, enfim, e aquele foco que simplesmente vem do sistema límbico abaixo do córtex. Esses dois sistemas, eles se conversam naturalmente, porque aquilo que você escolhe treinar e que você treina, em algum momento o cérebro vai delegar essas sinapses para regiões subcorticais, porque o que você faz usando essa região de cognição gasta muita energia. E a gente descende do homem das cavernas, que vivia da caça, que é uma atividade incerta. O cara saía para caçar, um dia ele voltava com um prato cheio para a família e para os filhos, no outro dia ele voltava todo machucado e sem apresentar nada para os filhos, porque a presa foi mais forte do que ele. E tinha dia que ele não voltava, ficava morto lá no campo. E aí o cérebro foi desenvolvendo estratégias justamente para economizar energia por conta disso. Então tudo que o cérebro pode, ele delega para regiões abaixo do córtex, porque quando as sinapses são evocadas abaixo do córtex, a gente não gasta energia. É muito mais fácil, é aquilo que você fez tantas vezes pensando para fazer, que agora você não precisa mais pensar. Dirigir, por exemplo, quando você se dispõe a aprender a dirigir, um monte de pedal, retrovisor, arrumar o banco e etc. Você tem que fazer uma lista, uma sequência das coisas para fazer, parece que você nunca vai conseguir. Daí você vai fazendo e fazendo e fazendo, daqui a pouco você já não precisa mais pensar para fazer, porque o cérebro delegou essas informações para regiões subcorticais, mais especificamente gânglios basais, ou núcleos da base, que são regiões ali abaixo do córtex, onde compõe o sistema límbico, que é também a sede das nossas emoções, da nossa memória emocional. Então a gente compete com as emoções, e aí que está o ponto. Por que nesse período de pandemia, de ansiedade, de medo, de incerteza, o dólar hoje foi quase a 5,2, tem petróleo sobrando, os caras estão pagando para se livrar de barril de petróleo, ninguém sabe o que vai acontecer com a economia, então a gente está todo mundo com medo, apreensivo e etc, com as emoções à flor da pele. Você simplesmente não percebe os hábitos que você está tendo, as coisas que você está fazendo, porque toda hora você se distrai emocionalmente, você perde o foco, você perde a disciplina. Entendeu por quê? Entendeu? Porque as pessoas que já estavam treinando soft skills antes da pandemia, entendeu? Por que as pessoas que já tinham feito Efeito Evolution ou qualquer outro treinamento de inteligência emocional e que levaram a sério direitinho as estratégias ensinadas, elas transformaram isso num hábito. Entendeu onde eu quero chegar? Tudo que você evoca as sinapses na região cortical gasta energia, só que à medida que você faz uma, faz duas, faz três e que você leva a sério, o cérebro então delega essa função para a região subcortical, porque deixa de gastar energia para o bem e para o mal. Você cria hábitos bons e hábitos ruins. Então as pessoas que usavam, que treinaram as estratégias de inteligência emocional que eu ensinei ou que outros treinadores ensinaram, já estão fazendo isso habitualmente. Elas conseguem se concentrar um pouco mais, elas conseguem ter mais foco, mais disciplina, maior controle emocional, maior autoconsciência, quer dizer, elas percebem mais facilmente como está o humor delas, se elas estão cansadas ou não, se aquilo vai interferir nisso ou naquilo, o que elas têm que fazer para conseguir melhorar uma questão, uma emoção ruim, virar a chavinha. Isso é muito legal a gente conversar e é muito importante porque ainda dá tempo de fazer isso. De novo eu vou repetir, quando acabar essa pandemia, que o mercado começar a voltar ao normal, você vai desejar ardentemente ter começado a aprender essas estratégias agora, porque daí talvez já não dê tempo, você já vai estar de novo no meio de outra turbulência. Não precisa ser nenhum gênio para você fazer uma profecia dessa, porque a hora que a gente voltar a trabalhar, que aí o vírus vai ter entrado mais ou menos em equilíbrio, não é que ele vai ter sumido, vai ter entrado em equilíbrio, o sistema de saúde vai ter entrado em equilíbrio, quer dizer que você vai voltar a trabalhar e possivelmente, se você não pegou a doença, ainda vai ter chance de você pegar a doença, se Deus quiser, já com alguma medicação pronta para tratar e etc, com risco um pouco menor, é o que a gente espera, mas é isso que vai acontecer.
E aí você vai estar dentro de um cenário extremamente competitivo, porque vai estar todo mundo sem grana, todo mundo querendo qualquer tipo de cliente. Se hoje dentro da nossa profissão uma das nossas reclamações é justamente que os colegas abaixam preço, faz vacina mais barata, faz cirurgia mais barata, etc, para conseguir ganhar cliente, façam uma projeção quando todo mundo voltar ao normal, que vai estar todo mundo, abre aspas, falido financeiramente. Então as estratégias que você fizer agora, eu não estou falando isso para apavorar ninguém, muito pelo contrário, é para abrir os seus olhos, que agora é o momento de você tentar adquirir foco nas coisas que você vai fazer para quando a situação acabar, você ter condição de estar um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, com um diferencial dos nossos outros colegas. Porque é assim que funciona a nossa biologia, não tem outra pegada. Ninguém vai sair igual dessa pandemia. Você tem dois caminhos, ou você vai sair melhor ou você vai sair pior, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista profissional. Ponto final. Aliás, o que eu postei ontem nos stories, que eu peguei num livro, é exatamente isso. Quer dizer, melhorar 1% no humor das pessoas que estão trabalhando numa empresa, aumenta em 2% a renda, o lucro. Vou repetir. Uma melhora pequena no humor das pessoas que trabalham dobra o faturamento quando comparadas as questões. Foi isso que eu postei, que eu tirei de um livro muito, muito bom, que na quinta-feira no webinário eu indico para vocês. Eu não vou fazer o spoiler. É exatamente isso que eu estou falando. Não tem como a gente achar que vai sair igual dessa pandemia. A gente vai sair melhor ou vai sair pior. Quanto você consegue canalizar a sua energia emocional agora para criar estratégias para ficar melhor, é o quanto você vai conseguir sair melhor desse status. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso é hábito. E hábito é força de vontade. Eu já cansei de citar diversos trabalhos científicos que falam sobre o hábito. Eu já citei o teste de marshmallow na quinta-feira passada no nosso último webinário. Quem estava lá presente se lembra que eu citei. Esse foi um teste bastante conhecido, proposto por Walter Mitchell na década de 1960, onde ele colocou as crianças dentro de um lugar fechado com uma câmera, crianças de 4 anos mais ou menos. E ele chegava e dizia para as crianças, ele oferecia um doce, que no caso era um marshmallow. Se você quiser comer esse doce agora, você pode comer. Se você deixar para depois, quando o tio voltar aqui, então você vai ter 2 doces, 2 marshmallows. E daí algumas crianças criavam estratégias para vencer a tentação e conseguiam não comer aquele pedaço para ganhar 2 depois, para ter uma recompensa maior depois. E a maioria das outras crianças não conseguia sucumbir à tentação de comer o doce naquele momento e comia. Em termos percentuais, 70% das crianças comiam o doce. 30% criavam estratégias mentais para conseguir vencer a tentação. Isso, força de vontade. E o que elas faziam? Elas desviavam o foco de atenção do doce. Elas paravam de olhar o doce. Vez ou outra elas iam lá, sentiam o cheirinho, ficavam, tem tudo documentado. Mas para conseguir não comer o doce naquele momento e esperar uma eternidade para uma criança, porque 15 minutos para uma criança de 4 anos é uma eternidade quando ela está com o doce na frente, ela simplesmente não olhava. Conclusão do estudo. Força de vontade requer você colocar o teu pensamento em outra coisa que não seja aquilo que vai te tirar da tentação, que vai te colocar em tentação, fugir da tentação. E aí, fazendo um breve parênteses, eu me lembro do livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios é um livro canônico da Bíblia, que foi escrito por Salomão, terceiro rei de Israel. Ele era filho de Davi, não era o sucessor de Davi, mas por alguma razão ele foi proclamado rei e ele era um adolescente. E aí ele se viu apavorado, porque vocês conhecem Israel como é, e ele se ajoelhou, pediu para Deus que desse sabedoria para ele. Deus falou para ele, você pode pedir o que você quiser, porque eu vejo pureza no seu coração. E ele falou, então me dá sabedoria. Daí Deus falou, me agrada o seu pedido, você podia ter
pedido qualquer coisa que eu ia cumprir a minha palavra. Você podia ter pedido poder, dinheiro, mulher, qualquer coisa eu ia cumprir a minha palavra. Mas você soube escolher. E por ter sabido escolher, então você vai ter todo o resto. Historicamente, quer você acredite em religião, não acredite, mas historicamente Salomão foi o rei, teve o reinado mais pacífico da história de Israel, sem briga, por causa da sabedoria que ele ganhou de Deus, porque ele soube pedir. O que é sabedoria? Nada mais, nada menos do que inteligência emocional. Ele ganhou tanta sabedoria que ele escreveu o livro de Provérbios, não sei se você sabe disso. E aí em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está lá: cuidado onde você coloca o seu pensamento, porque a sua vida é dirigida por aquilo que você pensa. Vou repetir: cuidado onde você coloca o seu pensamento, porque a sua vida é dirigida por ele. O que você pensa é o foco da sua atenção. Hoje, não por coincidência, todos os estudos científicos que mostram sobre foco e atenção falam isso. Esse teste do marshmallow é um deles, que mostra exatamente que as crianças que já tinham essa estratégia mental de fugir da tentação, elas desviavam o foco, pensavam, olhavam para outras coisas e daí conseguiam sucumbir à tentação. Isso se chama força de vontade. Resumindo, acompanharam essas crianças até 32, 35 anos de idade e aí perceberam que eram crianças que tiveram maior reconhecimento financeiro, elas tinham menor índice de gravidez na adolescência, menos índice de criminalidade, uso de droga, tóxico, cigarro, etc. Tudo porque elas já tinham força de vontade. Esse estudo ele foi tão icônico do ponto de vista de força de vontade que diversos outros estudos se desdobraram a partir desse. Daí teve um que foi muito legal também, que ele trabalhou com estudantes já adolescentes. Então eles colocavam estudantes dentro de uma sala, pediam para essas pessoas não comerem, para elas deixarem a última refeição de lado, e daí colocavam esses estudantes dentro de uma sala onde tinham dois tipos de alimento. Um que eram cookies, que tinha acabado de ser assado, portanto cheirosíssimo ali na frente deles, e rabanete. Aí você vai entender o óbvio, qual você preferiria comer se você tivesse com fome. Cookie, recém-assado, de chocolate, amanteigado ou um rabanete. Eles dividiram as pessoas em dois grupos. Elas falavam assim: olha, pode comer o cookie, você só vai comer o cookie. Para o outro grupo eles falavam: você só vai comer o rabanete. Então, ok, como já eram jovens, portanto já tinham um processo cognitivo mais acelerado, então eles obedeciam àquela indicação. Só que depois eles esperavam 15 minutos, daí eles apresentavam para essas pessoas um quebra-cabeça impossível de ser montado. Só que as pessoas não sabiam disso, obviamente. E aí a questão era, o grupo que tinha comido os cookies ficava tentando resolver o quebra-cabeça por um tempo 60% maior do que o grupo que tinha comido rabanete. Sabe por quê? Porque o cara que comeu só rabanete, ele teve que ficar lutando contra o desejo de comer o cookie. Então ele já gastou a força de vontade dele, não tinha mais força de vontade suficiente. E aí ele não tinha mais saco para ficar tentando resolver o quebra-cabeça, que ele não conseguia achar a resposta. Mais uma vez, um outro estudo, desdobramento do primeiro, mostrando que força de vontade é um músculo. Quanto mais você treinar, mais forte ele fica, porque daí ele vira hábito. Só que, à medida que você vai usando demais esse músculo, para a próxima vez que você vai precisar usar essa força de vontade, a sua paciência e tolerância já está menor. Isso é muito legal se a gente transpuser para o nosso dia, por período de quarentena, onde você está tendo que gastar a sua força de vontade para ficar trancado dentro de casa sem ter o que fazer. Você tem que fazer as atividades de casa, tem que cuidar de filho, você tem que fazer outras coisas dentro da sua casa, ou você está saindo para trabalhar, mas você também tem que ter força de vontade para sair para trabalhar, porque dá medo pegar a doença. Como é que faz se você voltar com aquilo? Então não adianta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você está gastando mais a sua força de vontade, daí você está dentro de casa com outras pessoas, as pessoas mais próximas a você, portanto a sua força de vontade já está mais baixa. Mais um pontinho para quem já tinha tentado
assimilar e usar as estratégias de autoconhecimento e autogerenciamento antes da pandemia, porque daí já virou hábito, já ficou mais fácil, daí não precisa forçar tanto para fazer. Então, de novo, um estudo para a gente comparar e entender como a gente vai desejar buscar estratégias de soft skills, inteligência emocional no período pós-pandemia. Só porque eu não gosto de deixar as coisas sem fechar, teve mais desdobramento desse estudo. Daí, num outro momento, eles chamaram outros voluntários, de novo com rabanete e com cookies recém-assados, fresquinhos, cheirosinhos. Só que daí a pessoa que ia oferecer o cookie tinha dois tipos de estratégia. Para um grupo de pessoas, eles diziam, olha, a orientação é que você coma só o rabanete, você não pode comer o cookie. E o outro grupo de orientador, de treinador, chegava dando ordem. Você só pode comer o rabanete e é ponto final. E é isso que é feito, porque senão você vai sair do estudo. Aí foram de novo testar a força de vontade dessas pessoas voluntárias do estudo. Resumo da ópera. As pessoas que tinham sido tratadas com cortesia, com gentileza, tinham mais força de vontade do que aquelas que tinham sido tratadas de qualquer jeito, com ordem, falando aos trancos e barrancos e etc. Então, mais um pontinho para a gente entender a importância de autoconhecimento e autogestão emocional. Quando você consegue canalizar suas próprias emoções, digerir aquilo sozinho, e quando você se dirige ao outro, você tem educação e gentileza, mesmo passando por todos esses desafios, você provoca o melhor no outro. Você deixa com que ele também execute a força de vontade dele, ao passo que se você está sem saco, sem paciência e você não consegue gerenciar as próprias emoções, a tendência é que você transfira isso para outras pessoas e daí você acaba arrancando o pior delas. Vale para quem está dentro de casa junto com você, teu próximo mais próximo, tua esposa, teu marido e teus filhos, vale para você como líder dentro da clínica, vale para você como médico veterinário, como tutor, a forma com que você vai passar as orientações para ele, o dia que você não está muito bem, que a ansiedade está te matando, que a falta de paciência e tolerância e preocupação, que você já está alucinado com aquilo e você não tem tanta paciência com alguém te perguntando muita coisa e você fala de qualquer jeito. Ou então, quando você consegue gerenciar as próprias emoções e consegue entender que o outro ser humano está diante de você também está passando pelas mesmas dificuldades e portanto ele não tem nada a ver com isso e ele merece o seu melhor. Sim, vale para as crianças também, Ana Paula, a mesma coisa. Então, mais uma vez. E aí, para a gente terminar a nossa conversa, era uma conversa um pouco mais rápida hoje, mas ainda assim eu falei bastante, já estamos com 40 minutos de conversa, sobre o vídeo curto que eu postei hoje, agora às 21 horas, no meu Instagram. Depois deixe seus comentários lá. É sobre a Starbucks. Se você gosta de café, assim como eu, tenho certeza que se você já parou numa das lojas de Starbucks para tomar o seu cafezinho, já pagou mais caro por isso e aceitou pagar mais caro por isso. O que talvez você não saiba é que a Starbucks é uma rede de lojas que começou em Seattle, nos Estados Unidos, de forma letárgica. Eles não tinham muita coisa até que alguém lá, não sei se mudou o presidente, o que aconteceu, a diretoria, ou se realmente eles revolucionaram as ideias e abriram um plano de expansão. Hoje são 17 mil lojas no mundo todo e o faturamento anual da Starbucks é em torno de 10 bilhões de dólares, vendendo café a um preço mais alto do que o que você está acostumado a pagar, o que qualquer um esteja acostumado a pagar. E sabe por que a gente aceita pagar? Por causa do tratamento que a gente recebe. Eles colocam um nome no copinho, eles te chamam pelo nome, eles te tratam bem, são todos bem-humorados lá dentro. Se você já foi no Starbucks, você sabe o que eu estou falando. E você também sabe que são pessoas que normalmente vêm do subúrbio dos lugares. Portanto, com menos oportunidades, com uma criação um pouco mais, vamos dizer, duvidosa do ponto de vista de inteligência emocional. Sabe por que a Starbucks cresceu tudo isso e virou essa gigante do café, faturando mais de 10 bi de dólares por ano? Escuta essa, investimento em inteligência emocional e autodisciplina para os colaboradores. Vou repetir,
Eles expandiram dessa forma e ficaram gigantes, com faturamento gigante desse, porque alguém lá teve a feliz ideia em gastar, investir milhões de dólares em treinamento de inteligência emocional e autodisciplina para os colaboradores. Então eles pegam as pessoas do subúrbio com uma criação um pouco mais difícil, que a gente sabe que é assim que funciona do ponto de vista social, treinam essas pessoas. Treinam para quê? Para que elas tenham autoconhecimento e autogestão emocional, para saber lidar com o cliente que porventura receba um café errado, com o cliente que porventura esteja lá mal-humorado. O treinamento envolve as questões para eles entenderem se o cliente está com pressa, se o cliente gosta de ser tratado de forma mais carinhosa. Então eles têm esse tipo de treinamento para entender que o cara que fala muito mais rápido, conforme eu sempre falo para vocês quando eu estou falando do DISC, do teste de perfil comportamental, eles percebem porque eles são treinados. Esse cara está com pressa, dá logo o café dele porque ele quer ir embora. Ou esse cara gosta de ser tratado com um pouquinho mais de afago, de mimo, conversa um pouquinho com ele. O cara que está bravo. E aí como é que é esse treinamento que eles fazem? Tem diversos treinamentos, são bastante interessantes, mas um chama LATTE, que é um acrônimo para o LATTE, um dos cafés dele, L-A-T-T-E. L de listen, escute o seu cliente. A de acknowledge, quer dizer, conheça o que aconteceu, por que ele está reclamando. O primeiro T de take action, ou faça alguma coisa, escute o que ele falou, entenda o que ele falou, tome uma ação. O segundo T de thanks, agradeça porque ele está reclamando, porque isso é uma oportunidade para você melhorar o serviço e para melhorar o dia dele. E o E do LATTE de explain, depois que você escutou, depois que você entendeu, depois que você fez alguma coisa, depois que você agradeceu, daí você vai explicar, olha, aconteceu isso por conta disso ou daquilo. E aí eles têm diversos treinamentos, dá uma folha em branco para o camarada logo que chega lá, imaginar, se antecipar. Antecipar o quê? Olha, se você tiver com um cliente na sua frente que reclama porque ele pediu um café quente e foi entregue um café gelado para ele, ele te xingar muito, o que você vai fazer? Aí a pessoa para, pensa e o papel em branco ele fala, escreve o que você faria. Escrever. Eu vivo falando isso quando eu estou falando de plano de ação. É por conta disso que a Starbucks virou essa gigante da empresa de café, vendendo café. Aí o presidente fala, a gente não vende café, a gente serve café para as pessoas. Esse é o nosso business, atender as pessoas. E aí servir um cafezinho para elas. Olha a sacada do cara. Porque eu estou trazendo isso nesse momento? Porque se serviu para Starbucks virar uma gigante dessa, quem somos nós para entender que a gente achar que a gente não precisa de treinamento de inteligência emocional, de treinamento de autodisciplina, de treinamento de autogestão emocional no nosso serviço de atender o filho das pessoas, chamado cachorro, gato ou animal exótico, qualquer outro animal, e de uma forma que a gente acha que sabe tratar só com o background de vida que a gente tem. É muito louco isso, é muita arrogância, então presta atenção. Não me leve a mal, mas ao mesmo tempo, eu disse no início do vídeo, a gente tem humildade de entender a nossa necessidade de buscar por informação técnica, e a gente busca, a gente veterinário. Curso de pós-graduação, aprimoramento, congresso e etc. Mas ou é arrogância ou é falta de conhecimento, a gente achar que só o nosso perfil pessoal com background de vida é suficiente para nos fazer lidar com a pressão do dia a dia. E vou dizer mais, vai ficar cada vez mais difícil lidar com essa pressão no período pós-pandemia. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um beijo no coração de todos, bom descanso para vocês.